Essa de hoje a gente vai falar sobre a evolução do clima. E tem alguns episódios aí de clima extremo, né, que aconteceram na meia-idade da Terra, e eles acabam que tem que levar um pouco mais de tempo, por isso eu coloquei evolução do clima e Terra Bola de Neve aí, né? Mas, na verdade, tem também o extremo para o quente, o extremo para o frio e para o quente, né? E aí atrás, esse é um lugar muito famoso lá na Namíbia, né? Que você tem a plataforma lá do sul do Crato do Congo, onde no Neoproterozoico foi depositado, né, todas essas sequências com influência glacial. Está aqui o Guilherme Halverson aqui com a mão nos diamictitos, né, e acima deles a gente tem um contato brusco aqui com carbonatos, que são de clima quente. Então, tem uma dicotomia climática aí, né? Dicotomia quer dizer duas coisas muito distintas juntas, que são essas rochas de clima frio em contato direto com rochas de clima quente, e tentando explicar o que aconteceu nessas coisas aí. Isso acontece no mundo inteiro, né? Bom, eu só coloquei isso aqui no começo porque eu achei legal esse slide aí, que eu achei perdido nas coisas aqui. Não sei mais de onde que veio, mas está aí Genuine Drift. Deve ser algum site, alguma coisa assim, né? Dessa vez eles fizeram aquela analogia do tempo geológico usando uma cerveja aí, né? Então, tem uma cerveja de 4,6 bilhões de anos e as plantas, os animais só aparecem ali, né, pertinho já da espuma, lá em cima, ó, do colarinho. Ainda é um colarinho fininho, né? Gente que gosta de colarinho fino aqui, ó. O drift continental de Pangeia, né, que é o caso aqui. Você começa a abrir o Atlântico Norte lá, quase 200 milhões de anos, e o ser humano só aparece mesmo na última das espuminhas lá. Então, para a gente ter uma ideia aqui como é que a gente está em relação a essa cerveja, isso aí para a reconstrução do clima é uma coisa que pesa até mais assim que a reconstrução de outros sistemas da Terra aí, porque ter um proxy direto assim para quantidade de pela temperatura mesmo, né? Não é uma coisa tão simples quanto outros proxies. Vamos ver como é que a gente consegue reconstruir isso aí, olhando para o registro geológico, para o registro geoquímico, etc., né? A Terra primitiva, tirei isso aí essa figurinha aí de um Science News aí, né? 4,6 bilhões de anos, existe cálculos, né, que mostram que a radiação solar era cerca de 30% menor do que no presente. Isso aí é chamado às vezes de Faint Young Sun, é o Sol novo fraco, né? Isso por causa das próprias reações lá na forja solar, né? Da queima do hidrogênio virando hélio, etc., do hélio para virar carbono e por aí vai, né, liberando essa energia. Então, demorou um pouco para o Sol ter a energia que ele tem hoje, que ele dá para a gente hoje. Tá? E se todas as condições que a gente conhece hoje da Terra fossem iguais, né, naquela época, a temperatura terrestre tinha que ser pelo menos aí uns 30 graus mais baixo que o atual. Quer dizer, tudo ia estar congelado, né? A gente não podia ter água líquida, né? Esse próprio desenho aí ia estar um pouco estranho, com os estromatólitos aí, a água líquida ao redor dele. Para ter estromatólito já tem que ter água líquida, né? Então isso aí já dá uma dica para a gente que alguma coisa estava errada aí nesse cálculo, né? Então, qual condição teria que ser diferente para a gente ter água líquida, para a gente ter estromatólito, para a gente ter coisas que a gente sabe que a Terra não podia estar a menos de 30 graus, lá no Adiano e no Raquiano, né? A gente viu que, até pelos zircões lá, de Jack Hughes, etc., tem evidências isotópicas para água livre no Adiano já, né? Então, a primeira coisa é bombardeamento, né? Se você está mantendo aí, durante os primeiros cerca de 700, 800 milhões de anos, o grande bombardeamento vai até a divisa ali, né? 3,9, 4 bilhões de anos por aí. Colisão de planetesimal meteorito vai manter esse planeta aquecido, apesar de um Sol mais fraco, né? Então, isso aí pode ter ajudado, de alguma forma, a você não ter ficado congelado logo no começo, né? E aí a gente vê no registro geológico, como a gente viu, nos Greenstone Belt de Ischua, por exemplo, né, você tem pilolavas de 3,8 bilhões de anos. E você interpretando isso como ofiolitos ou não, pilolava, né, é um produto de um vulcanismo submarino. A própria forma da pílula é porque você está jogando rocha máfica debaixo d'água, né? Então, interprete como ofiolito ou não. Existe pílula de lago, tá? Um negócio muito interessante aqui no Triângulo Mineiro, basalto saída da Bacia do Paraná, tem pilolava de lago, né? Então, para você interpretar como ofiolito de fundo oceânico, tem que ter outras coisas. Mas olha o que tem também, né, no Arqueano aí,
são pingos de chuva, tá? Preservados aí em rochas sedimentares. O próprio fato de ter rochas sedimentares, como a gente vê em Witwatersrand, né? Rochas de ambiente fluvial, rochas de ambiente lacustre, já mostram que a Terra não estava a menos de 30 graus. Você estava com um clima até provavelmente parecido com o que a gente tem hoje, né? Então, como é que com um sol muito, muito baixo, né? A gente conseguiu, depois que terminou o bombardeamento, não manter a Terra congelada. A Terra, pelos cálculos simples aí, era para ter sido congelada durante quase toda a história, depois que acabou o bombardeamento. Então, os registros mostram que não. O Arqueano Proterozoico tem esse indício aí de oceano de água líquida, sedimentos com uma hidrologia normal, né? Inclusive, existem registros de grandes enchentes, né? De grandes movimentos catastróficos de massa aí, levados por água, por vento, etc., porque você não tinha planta terrestre para ajudar a segurar esses fluxos. Então, você tinha fluxos até maiores do que os atuais. Aí, né? Essa discrepância então, é chamada de paradoxo do jovem sol fraco, ou Faint Young Sun Paradox. Vocês vão ver isso aí nesses trabalhos que tratam disso aí. Tem uma série de slides aqui, esses que estão com borda preta, que eu tirei do site snowballearth.org, que é um site que o Paul Hoffman montou para divulgar a teoria do Snowball Earth. Então, vocês podem acessar esse site, vai estar tudo lá, né? Tá aqui o nome dele, ó, Paul Francis Hoffman, 98 e tal. E aqui está mostrando para a gente, né, os cálculos da luminosidade solar, a porcentagem do presente era quase 30% menos lá no radiano, e foi subindo aos poucos até chegar a 100%, né, o que é hoje. E aí, esse diagrama está trazendo para a gente a resolução do paradoxo, que ele mostra aqui a quantidade de CO2, né? E aqui ele nem assume metano. Metano também a gente viu que é um gás de efeito estufa, mas ele está assumindo só a pressão parcial de CO2, né? Então, uma das coisas que era diferente era a composição da atmosfera, como a gente viu, né? Como a gente tinha muito mais CO2 e CH4, que ele nem está contando aqui, né? Você vai conseguir manter o planeta aquecido por causa do efeito estufa, né? Então, a ideia é que você tinha um sol mais fraco, mas você tinha mais CO2 e CH4. Então, você conseguiu manter o planeta não congelado, com um clima até próximo ao atual, dentro da sua margem de erro aí, né? Aí depois surgiu o oxigênio devido à fotossíntese, né? Com GOI, etc. O metano vai ser oxidado, os outros reagentes que estão disponíveis por ali, o ferro, manganês, etc., vão ser oxidados também, formar as bifes, né? As formações de manganesíferas também, e o que vai sobrar de oxigênio, depois que ele reage com essa turma toda, vai começar a acumular na atmosfera, e com isso você vai ter uma diminuição, né, do efeito estufa com o tempo. Isso aí, então, né, nessa Science News aí que eu tirei essas figurinhas, mostra lá que o Faint Young Sun ele foi balanceado, né, balancing a Weak Sun aqui, ó, pela composição da atmosfera, que foi mudando com o tempo, né? Então, à medida que o Sol foi ficando mais forte, a atmosfera foi perdendo seus gases de efeito estufa, né? Então, vocês veem que existe um equilíbrio muito, muito fino aí, né? E sem isso aí, a gente viu a apresentação da Mariana hoje, né? Tem que ter água líquida para ter tectônica de placas. Então, se não tivesse essa atmosfera diferente no começo para manter um efeito estufa que mantivesse a água no estado líquido, a gente não teria tectônica de placas, não teria vida, etc. Então, você vê que uma coisa está ligada à outra aí num equilíbrio muito balanceado, né? Se você mudasse qualquer fator aí, a história ia ser completamente diferente, né? A história tanto de crescimento da crosta quanto da vida e etc. Uma das primeiras consequências, né, do GOI que a gente viu aí, você tirou CO2 da atmosfera, com menos CO2 a Terra vai ficando com efeito estufa menor, começa a ser suscetível a eras do gelo. Então, a ideia aí, né, é que esse primeiro snowball lá no Paleoproterozoico, 2.3, 2.2 por aí, né, na verdade, ele não é uma coisa que está tirando a Terra e jogando num estado que ela não deveria estar. Na verdade, esse snowball é o clima que a Terra deveria estar, né? Se não tivesse CO2 e CH4 para manter o efeito estufa. Então, você tirou o CO2 e CH4 por causa do oxigênio que está entrando ali, né? Você vai estar expondo a Terra para um Sol muito mais fraco do que o Sol que é hoje. E com isso você vai estar congelando, que é o estado que ela já deveria estar mesmo, se não fosse esse CO2 e CH4 aí, né? Esses cálculos do gelo que vai passar de certa latitude, a gente vai falar deles nos próximos slides aí, tá?
Mas aí tá, né, eu tirei aqui do Reading the Archive of Earth's Oxygenation, Victor Melezik e companhia, né, os russos têm, durante a época lá da União Soviética, etc., os russos desenvolveram ciência geológica de forma mais ou menos separada dos ocidentais, aí eles têm excelentes volumes, tá, de geologia russa, de mapeamento, etc., que valem a pena ser resgatados. Desse caso aqui não, né? Já é russos que têm contato aí com o Ocidente, etc. Eles estão juntos. Inclusive terminologia, tudo, né? Foi desenvolvido de forma mais ou menos concomitante. E aí tá a foto aqui do supergrupo uraniano, né? Com os varvitos, com dropstones, etc. Né? São coisas que foram descritas lá no Lago Huron, no Canadá, também na Austrália, né? Em Hamersley, e também na bacia de Transvaal, na África do Sul. Em outros lugares do mundo, todo mundo está procurando aí o tempo todo essa primeira snowball, né? Já falamos dessas coisas, falamos do Lomagund, né, que é a bagunça que essa primeira snowball pode ter feito no ciclo do carbono, né? Como a gente viu lá, o carbono ele tem 2 isótopos estáveis mais abundantes, na verdade, um deles é muito mais abundante que o outro, né, 98% aí é carbono 12, um pouquinho de carbono 13, e aí os seres vivos preferem incorporar o carbono 12, que é mais leve no seu metabolismo. Quer dizer, então, que quando você tem mais ser vivo, né, mais biomassa aqui no seu sistema, essa biomassa vai chupar o carbono 12, né, e vai sobrar para os seus carbonatos inorgânicos o carbono 13. Né? Então, quanto mais biomassa, mais carbono 13 para o seu carbono inorgânico, seu carbonato inorgânico, e com isso você vai ter essas excursões como essa Lomagund aí, que vai até mais 10. Né? Então, existe essa ideia aí de ligação entre o GOI, seguido pelo Snowball, seguido pelo evento Lomagund. Né? Então, até essa cronologia dessas coisas ser um pouco mais refinada, demorou um pouco, né? Até hoje ainda precisa ser mais refinada, mas imaginava-se que o Lomagund era causa para o GOI, né? Você soterra uma grande quantidade de carbono orgânico e, com isso, sobra oxigênio para a atmosfera. Mas hoje a gente sabe que ele vem depois do GOI. A ideia é essa, então, né? O soterramento de carbono orgânico, carbono inorgânico fica rico em 13, carbono 13, o oxigênio é liberado, esse vai ser consumido nos depósitos de ferro e também em sulfatos, né? E porque começou, aí tem aquela ideia lá, Kornhaus e companhia, né? O intemperismo químico no ambiente oxidante vai gerar, vai comer aquelas piritas detríticas, aquelas coisas que tinha no Arqueano, porque não era oxidante, então você tinha vários depósitos de pirita e outros sulfetos que, pela primeira vez, foram intemperizados, os fluidos ficam extremamente ácidos. E aí esses rios ácidos aí vão corroer tudo que é rocha continental, jogar nutriente para o oceano, a produtividade vai explodir. E com isso você vai ter muita biomassa comendo carbono 12, vai sobrar carbono 13 aí fazendo Lomagund. Por que ele terminou? Primeira titulação dos fluidos ácidos. Titulação quer dizer que você consumiu todos esses fluidos, né? E aí você voltou a um fluido com pH normal, aí você acabou a pirita para poder comer. E a outra é o retrabalhamento dos próprios folheiros negros, essa própria biomassa que foi soterrada. Ao final do Paleoproterozoico 2.0, 2.2, né, você tem as grandes orogêneses riacianas, prosirianas, etc. Como a gente tem aqui, né, transamazônico, transmineiro baiano, cinturão mineiro, etc. Pode ter só erguido essas rochas onde o carbono 12, estava soterrado. Né? E aí a consequência de você soerguer rochas ricas em carbono e erudir elas, é que você vai jogar novamente o CO2 para a atmosfera, você vai jogar metano para a atmosfera, vai acontecer uma deoxigenação, né, um retorno a níveis de oxigênio mais baixo aí no sistema oceano-atmosfera. É o que a gente faz hoje quando a gente pega carvão lá do permo carbonífero e queima, né, em indústria. Você está pegando carbono que estava soterrado lá embaixo, está queimando ele de novo, liberando o monóxido de carbono, etc. Então, consumindo os oxidantes da atmosfera, diminuindo o nível de oxigênio na atmosfera. Né? Foi a mesma coisa que se imagina aqui, então, uma ou as duas dessas hipóteses, né? Você pode ter subido novamente esses folheiros que estavam nas bacias lá embaixo, nas orogêneses que aconteceram, como o supergrupo Minas aqui, por exemplo. Já discutiu isso antes, né? Então estou passando mais rápido aqui, porque aí a gente cai, depois do GOI e depois do Lomagund, né? Você tem um paleoproterozoico onde acontece um bocado de coisa
no sistema vida, no sistema terra, no sistema químico da atmosfera, do oceano, deposita um monte de bife, etc. Depois você cai aí num bilhão de anos, né, entre o paleoproterozoico e o neoproterozoico. O pessoal costumou chamar de boring billion, ou bilhão chato, aí, de sacanagem, né? O Keywood Hawkesworth chama aí da idade média da Terra, né? Mas que a gente já discutiu antes também, que não era tão boring assim, né? Mas que, devido a algumas configurações, por exemplo, o continente Colômbia, que na visão aqui do Nick Roberts, por exemplo, né, ele não sofre muita alteração durante o Mesoproterozoico, você tem uma massa continental que fica unida ali durante todo esse tempo, e aí vai ter aquela ilusão de lead tectonics, né, de uma tectônica que é quase uma tampa só. E na visão do Nick aqui, né, a única coisa que acontece é que você quebra alguns fragmentos desse aqui, como a Amazônia, Báltica, Oeste África, né, eles vão rasgar de um lado e vão rotacionar para o outro e colidir dentro do mesmo, quase da mesma configuração continental, né, para formar rodinha. Então, não acontece muita coisa com esses fragmentos continentais aí. E isso se reflete nessa aparente falta de margens passivas, de formações ferríferas, de glaciações, etc., e tudo mais, como a gente já viu na outra aula. O importante é que eu estou frisando, então, né, essas visões mais novas, Nick Roberts, aquele artigo do Conde, né, falando, não era tão boring assim, e não é tão single lead, né, porque as coisas estão acontecendo na periferia de Colômbia. Por exemplo, a gente acabou de falar aqui do Crato Amazônico, né, então, o Crato Amazônico, você tem um núcleo arqueano, e orogênesis mesoproterozoicos, de paleo a mesoproterozoicos, acontecendo aqui, né, na borda dele. Então, quem fala que no mesoproterozoico não tem tectônica de placas é porque não conhece, por exemplo, o Crato Amazônico, que está crescendo aqui para o que hoje está a sudoeste, que a gente conhece, né. No final do Mesoproterozoico, ele rasga do lado de cá, né, junto com Oeste África e Báltica, e roda para lá, ó, até colidir essa bordinha aqui com Laurência. Aí você vai formar o Sunsás greenvilliano, né. Isso explicaria aí a orogênese colisional ao final do Mesoproterozoico no Crato Amazônico. O negócio é que quando acaba o Mesoproterozoico, aí a gente vai voltar a ter aquelas grandes bagunças no sistema clima, no sistema terra, no sistema sedimentar, no sistema dos próxies de isótopo de carbono, estrôncio, o que você quiser, né? E a gente entra no Neoproterozoico. O Neoproterozoico o último período formalmente definido internacionalmente, né, na coluna estratigráfica, é o Ediacarano. Então, esse Golden Spike, esse preguinho dourado que está aqui, ó, é o último período que foi definido formalmente, que ele tem seção tipo, que ele tem umidade, etc. Né? Os outros aqui são definidos cronologicamente, né? Você vê que os números são bem redondinhos, né? Diferente do Fanerozoico. Agora estamos lutando aí para definir a base do Criogeniano, tá? Criogeniano e Toniano. Então, Toniano aqui primeiro, Criogeniano é o segundo período do Neoproterozoico, né? E ele tem esse nome Criogeniano por causa dos grandes depósitos glaciais que são encontrados no mundo todo, né? A gente tem duas glaciações principais que são conhecidas no Criogeniano. A mais antiga delas é conhecida como Sturtiana e a mais nova conhecida como Marinoana. Isso são nomes que vêm lá da Austrália. Eu vou mostrar aqui de onde que vem esses nomes aí, tá? Só para vocês terem ideia, né? Isso é um artigo na Science Advances de 2017, tem uns 30 autores aí, né? Capitaneado aqui pelo Paul Hoffman. Ele faz um compêndio muito legal aqui, porque essas coisas evoluíram muito rápido, de 20, 10, 5 anos para cá. Você tem um bocado de idades aparecendo, né? Então, ele tem aqui um compêndio das idades, tanto para o Sturtiano quanto para o Marinoano. E hoje a gente tem isso muito melhor amarrado do que há 10 anos atrás. Então, quem estuda esse tipo de coisa aqui tem que estar sempre acompanhando, né? Um bocado de idade urânio chumbo aqui em rochas vulcânicas, né? Mas também aí veio o advento do Rênio ósmio, com o pessoal lá do Canadá, etc., e começou a aparecer idades diferentes aqui, né? Vou passar aqui, Criogeniano está aqui, então. Para a gente ter uma ideia, né? Vocês viram aqui que o mais marcante aqui do Criogeniano é que você tem esses depósitos, tanto do Sturtiano quanto do Marinoano, no mundo inteiro, né? Vocês veem que no mundo inteiro, aqui com algumas controvérsias de idade e tal, mas no mundo inteiro você tem depósito glacial. Então, isso é um pouco diferente aí do que acontece, né? Por exemplo, se a gente olhar para as glaciações pleistocênicas, tá?
onde as capas de gelo, se a gente for procurar evidência de glaciação pleistocênica, você vai achar elas aonde? Você vai achar elas lá no Central Park, lá em Nova York, você vai achar na Califórnia, talvez um pouquinho, né, nos lugares na Europa. Aí você vai achar ainda blocos erráticos, você vai achar tiritos, etc. Mas você não acha evidência de glaciação pleistocênica no Equador, né, no Brasil aqui, ou na África, etc. Né? O último máximo glacial foi há 20 mil anos atrás, você não tem evidência disso aqui. Então, existe alguma diferença aí entre essas glaciações do Neoproterozoico, que estão no mundo inteiro, e essas glaciações mais novas, né, que vieram no Fanerozoico. A gente começou a ter essa explicação de por que essas coisas, né? Esse cara aí é, de novo, aí um russo, Mikhail Budyko, né? E esse é um cara que calculou, esses caras que tentavam entender o clima da Terra, né? É uma loucura, você tenta modelar o clima da Terra, não entendiam por que os modelos saíam todos malucos cada vez que colocava, né? Uma história muito interessante aí do pessoal que formulou a teoria do caos, né? Que como é que é o nome do cara? Eu tô tentando esquecer agora, lembrar agora, um cara famoso pra caramba na climatologia também, mas que ele colocava toda vez lá no modelo e cada vez dava rodava o modelo dele, uma vez dava chuva, outra vez dava neve, outra vez dava sol, ele não entendia nada. Até que ele viu que os números que ele estava colocando, lá na quarta, ou quinta, ou sexta casa decimal, tinha um númerozinho de diferença. Então, a diferença estava lá na quinta ou sexta casa decimal, mas depois isso fazia uma diferença enorme no modelo climático dele. E os caras estavam arredondando esses números, né? Não entendi. Aqui tem alguém com o microfone ligado aí, eu vou pedir para desligar só para não... E aí, né, o que acontecia? Disso aí veio aquele negócio da teoria do caos. Aquele negócio, a borboleta bate a asa lá em Nova York, vai gerar um tufão lá na China. Só muda o lugar e qual que é o desastre que gera, mas sempre tem esse tipo de analogia aí, né? Porque esses modelos são todos muito sensíveis a qualquer mudança pequena, né? Que a gente considere pequena, pode gerar resultados catastróficos lá na frente. E o Budyko foi um dos caras que calculou, por exemplo, né? Esse resultado desse efeito albedo. E o efeito albedo, o que é? O quanto de luz solar que é refletida de volta, né? E o gelo, como está mostrando aqui, ó, uma água que é coberta por gelo, ela tem um albedo muito mais forte do que a água, por exemplo, né? Então, se você vem com a luz solar na água, 93%, 94% da luz solar é absorvida pela água. E só 6% é refletida. E o gelo é o contrário, ele reflete quase 90% da luz solar, né? Então, o Budyko ele fez um cálculo aí que era o seguinte, né? Se as capas de gelo passassem de determinada latitude, o efeito albedo, o próprio efeito albedo, ia fazer com que a Terra se esfriasse cada vez mais. Então, quanto mais gelo, mais frio ia ficar. Você não ia conseguir reaquecer a Terra para poder sair desse estado, né? E aí, isso tem influência muito grande nos estudos hoje do pessoal que trabalha com mudança climática, né? Está mostrando aí que as capas de gelo derretendo lá no Ártico tem uma influência enorme no efeito albedo de áreas enormes da Terra, né? Então, você está destruindo áreas de reflectância aí que eram importantes para manter a Terra num estado um pouco mais fresco, né? E você vai tirando essas capas, a Terra vai absorvendo cada vez mais energia solar e vai ficando cada vez mais quente aí a cada ano, né? Então, isso aí tem a ver com o efeito climático hoje. Mas aí, né, o pessoal que trabalha lá com o Neoproterozoico viu isso aí e pensou, né, pô, será que isso aí não é a explicação que poderia ter acontecido no Neoproterozoico, né? As capas de gelo passaram de determinada latitude e aí o próprio efeito albedo, ele chama Runaway Ice Albedo Feedback, né? Runaway quer dizer que o negócio descontrolou, foi embora, né? Você não consegue parar mais. Será que isso aí não explica por que você tem depósito glacial em todos os lugares do mundo, no criogeniano, né? Bom, o Sir Douglas Melson, esse primeiro aqui que a gente colocou, está na nota de 100 aqui lá da Austrália, com os perfis geológicos aqui atrás, olha que legal, né? Isso é lá do Adelaide Fold Belt, lá no sul da Austrália, onde você tem esses depósitos glaciais aí preservados. Ele foi um dos primeiros a sugerir uma terra completamente congelada. Só que ele fez isso, né? Deixa eu voltar aqui para vocês. Essa distribuição está aqui, ó. Ele fez isso sem conhecer Continental Drift, tá?
Então, ele considerou que os continentes sempre estiveram no lugar que estão hoje. E aí, simplesmente falou, pô, se os continentes sempre tiveram no lugar que estão e você tem glaciais em tudo que é lugar, quer dizer que, né, esses glaciais, por exemplo, aqui do Congo, né, o gelo tem que ter chegado quase no Equador. A interpretação dele foi essa. E aí ele propôs uma terra bola de neve, entre aspas, mas baseado numa premissa que não estava correta, né? Esse cara aqui foi um dos caras importantes também, Brian Harland, né, que sugeriu uma grande glaciação infracambriana, mas o snowball moderno, né, como a gente conhece hoje, começou o seu chute inicial aí com Joe Christwink, que está aqui, ó, né, que é um geólogo geofísico lá do Caltech, né, que ele sugeriu que ele sugeriu esse nome, né, Snowball Earth, aqui está nesse. Isso aqui é um capítulozinho de 2 páginas nesse livro aí, a Biosfera Proterozoica, né? É o primeiro que sugeriu aí uma Snowball Earth neoproterozoica, né? Que o gelo chegou a low latitude. Por quê, né? Vamos ver por quê. Então, a ideia aí, né, que durante o neoproterozoico, aqui está a extensão das capas de gelo com as paleolatitudes, né? As últimas geleiras, elas chegaram até 45, 50 graus norte, né? Que já é uma paleolatitude até bem baixa aqui, ó. Né? Mas se você vai para o passado, né, aqui está a glaciação permocarbonífera, que a gente tem na Bacia do Paraná, etc., também não chegou nada fora do comum, um pouquinho mais, né? Mas aí quando você chega no Neoproterozoico, a ideia é que as capas de gelo, se você considera aqueles depósitos lá como depositados próximo ao Equador, ela tem que ter coberto quase toda a Terra, né? E como é que veio a sugestão disso, né? O Joe Christwink, ele mexia com paleomagnetismo. E aí, nesse trabalho aí, Sol et al., eles pegaram alguns depósitos aqui glaciais lá do sul da Austrália, né, essa Elatina Formation, que é um siltstone lá com dropstones, e pegaram as magnetitas que tinham dentro desse depósito, né, e fizeram o paleomagnetismo delas. E o paleomagnetismo delas indicou que em torno de 635 milhões de anos, essas rochas tinham sido depositadas próximas ao Equador, né? O paleomagnetismo ele te dá a paleolatitude, né? Porque o seu mineral, a sua hematita, ele vai ficar orientado de acordo com o campo magnético da Terra. Então, quanto mais próximo ao Equador, né, mais horizontal ela vai ficar na sua rocha. E aí fizeram um fold testing, né? Para ver se esse magnetismo era primário ou não. O que é esse fold testing? Essas dobras, elas são sim sedimentares, tá? Elas são dobras ali de escorregamento, etc., sim, sedimentares. E se a sua rocha foi magnetizada antes de ser dobrada, né, ela vai estar, as suas hematitas, os seus magnetitas vão estar acompanhando esse dobramento, né? Agora, se ela foi magnetizada depois de ser dobrada, todas as magnetitas têm que estar para a mesma orientação, né? E aí fizeram esse fold test e demonstrou que realmente as rochas foram magnetizadas antes de serem dobradas. Isso quer dizer que provavelmente o resultado era positivo, o resultado era verdadeiro, não era um resultado que foi adquirido depois, né? Então, isso aí foi uma coisa muito importante com o Joe Christwink e companhia, né? Foi a primeira evidência de paleomagnética aí que rochas glaciais chegaram a ser depositadas próximas ao Equador, tá bom? Nessa época aí, ó, o sul da Austrália ali, você tinha o Gawler Craton, o Curnamona Craton e um rift, né, chamado de Rift de Adelaide, onde está depositado essas rochas aí. E nesse Rift de Adelaide, esse Rift neoproterozoico, você tem depositado, né, os grupos diferentes aqui, Umberatana, Wilpena, etc. No primeiro desses grupos aqui, você tem a glaciação Sturtiana, e depois aqui em cima você tem a glaciação Marinoana. Então, esses dois nomes vêm de formações lá do sul da Austrália, que depois foram aplicados aí para o resto do mundo, tá bom? Só para ver de onde que vem essas coisas aí. E aí o David Evans, né, que é um paleomagnetista também lá de Yale, né, ele compilou em 2002 aí, né, 2003 nesse caso aí, todas as paleolatitudes obtidas com paleomagnetismo para as rochas glaciais aí, tanto no Fanerozoico quanto no Neoproterozoico para trás, né, até o Paleoproterozoico lá. E ele demonstra que para as rochas do Paleo e do Neoproterozoico, geleiras chegaram quase a 0 graus, quase ao Equador. Enquanto para as rochas fanerozoicas você não tem isso, né? As geleiras não chegam ao Equador. Então ele fala aí que tem um shift, né? Uma mudança
no estilo glacial da Terra entre o pré-cambriano e o Fanerozoico. Assim, né, só para a gente entender aqui de onde que vem a história do snowball, né? Você tinha depósitos glaciais no mundo todo, ninguém sabia explicar muito bem, né? Sir Douglas Mawson lá já falava que poderia ter glaciado a Terra inteira, mas não entendia de drift continental. Quando veio esse pessoal nos anos 90, né, esse artigo do Chris Vink é de 92, se eu não me engano, já usando o paleomagnetismo, ele demonstrou, não, olha só, os continentes não estavam na posição que estão hoje, porém, a Austrália, onde tem rocha glacial aqui, ó, ela estava próximo ao Equador, quando a rocha foi depositada. Então, a gente pode voltar a considerar essa hipótese aí como alguma coisa séria, né? Pode ter acontecido realmente. Tá bom? E aí, outra coisa que foi crucial, né, são idades, tá bom? Idades confiáveis. A gente estava falando disso agora mesmo aqui na nossa discussão, né? Esse trabalho aqui é Kay Hoffman e companhia, não é o Paul Hoffman, tá? É um Hoffman lá da Namíbia, né, do Serviço Geológico da Namíbia, Daniel Condon, Sam Boring, só cara famoso aqui no urânio chumbo, né? Pegaram tufos vulcânicos lá da Namíbia, onde você tem dropstones, aqui no siltstones, né? Dataram esses tufos, esse aqui saiu na Geology, né? 635, mais ou menos 1.2, né? Um trabalho aqui com CAID Teams, então é um trabalho muito bem marcado. E essas elipses aqui, que a gente está vendo, na verdade, se você colocasse dados de laser ablation ou de shrimp aqui, essas elipses, na verdade, são pontinhos pequenininhos, né? Porque a incerteza do Teams é muito melhor. E depois esse trabalho aqui, Condon e companhia também, datando rochas na China, tá? E essas rochas da China deram quase que exatamente a mesma idade, 635 mais ou menos 0,6. Isso aqui deu um reforço muito grande para a teoria, né, de que todos esses glaciais foram depositados ao mesmo tempo. Então, a gente já tinha por paleomagnetismo o reforço que o gelo chegou até o Equador, porém você precisava ainda provar que todos esses glaciais foram depositados no mesmo momento, né? Porque poderia ter sido um gelo que chegou ali por altitude ou por qualquer coisa assim, né? Mas nesse caso não, está mostrando que no mundo inteiro, né, provavelmente, depois foram obtidas outras idades, você depositou rochas glaciais ao mesmo tempo em 635 milhões de anos. Essa aí é a glaciação marinoana, tá? A sturtiana demorou um pouco mais para conseguir idades mais precisas. Tá? Então isso indica deposição síncrona e global, né? Foi muito importante aí. Nesse trabalho aqui do Condon tem outras idades de outros lugares também, né? Oman, etc. Nama e por aí vai. Então aqui já aquele trabalho de novo do Paul Hoffman, né? Esse 2017. Isso aqui é atualizado muito, muito rapidamente, então a gente tem que estar esperto nesses trabalhos mais novos. Agora já usando reconstituição paleogeográfica, né? Já mostrando onde é que estavam os cráteres, os paleocontinentes e os depósitos glaciais, né? Durante a glaciação marinoana e durante a glaciação sturtiana. E a gente vê que realmente, né, usando o paleomagnetismo, essas coisas chegaram próximas ao Equador, tá? E em termos de idades, hoje a gente tem muito mais bem datado, né, a glaciação marinoana, ter cerca de 640 a 635 milhões de anos, né, bem marcado aqui. A sturtiana parece que é um negócio que ou a Terra ficou congelada por mais tempo, ou são várias glaciaçõezinhas, né? Porque hoje a gente sabe, né, a idade mais antiga para Sturtiano, para o começo do Sturtiano, é em torno de 717 milhões de anos. E para o fim do Sturtiano, é em torno de 660 milhões de anos, né? Então, é uma duração aí bastante grande, né? Mais de 50 milhões de anos. Provavelmente ainda precisa ser refinado, mas isso aqui é importante porque muita gente confunde, né? Qualquer idade que pega mais antiga aí, 750, 60, 40, acredita que isso pode ser sturtiano, mas hoje a gente tem muito bem marcado que a glaciação sturtiana começa em 717 milhões de anos, né? Então, essas idades mais antigas aí têm que ser revistas. E, bom, está sendo discutido, né, pela Comissão de Estratigrafia, onde vai começar o criogeniano. Provavelmente, esse começo aí da glaciação sturtiana vai ter uma grande influência nisso, tá bom? Quem tiver mais curiosidade, vai atrás desse artigo aí do Paul Hoffman e companhia, que tem a tabelona toda lá de idades e etc. Né? Bom, aí então, né, tendo em vista essas evidências aí paleomagnéticas e de idades, etc., né, começou essa história do Snowball Earth, que foi um dos últimos assuntos quentes aí, né, paradoxalmente, né, da geologia. Esse trabalho é de 98, então, a Neoproterozoic Snowball Earth, saiu na Science, está aqui o Hoffman
pessoal lá de Harvard, né? E lá nesse site que o Hoffman montou para defender essa teoria, né? snowballearth.org, tá aqui o bannerzinho dele, ele mantém atualizado lá um negócio que eu acho muito interessante, que é o número de trabalhos que falam sobre glaciações criogenianas, de 1985 até a última vez que ele atualizou, 2019. Então, veja só como é que o trabalho deles é de 98, né? O Kish 20 está em algum lugar por aqui. Depois de 98, olha como é que explodiu o número de trabalhos, né? Em Snowball Earth e glaciações, etc. Né? Dá uma descida, às vezes cai de moda, depois volta à moda de novo, né? E aqui ele separa os tipos de trabalho, geologia isotópica, etc. Né? Tem outro muito legal também, que é Hoffman Schrag, em 2002 ou 2004, eu acho, que é um artigo de revisão, Snowball Earth hipóteses, colocam tudo isso aí. Então, assim que o Paul Hoffman e o pessoal voltaram com essa ideia de Snowball, não foram eles que criaram, né, mas com certeza é o maior defensor dessa teoria hoje, né? Vários outros trabalhos vieram falando, não, isso aí é bobeira, isso aí não existe, etc. Vamos ver aqui uns desafios ao Snowball, né? Então, ele montou esse site aí meio que para defender essa ideia e tá mostrando aqui a quantidade de trabalho. Deve ter cheio de trabalho brasileiro aí no meio também, né? Bom, então, falando da teoria Terra-Bola de Neve, o que caracteriza mesmo, o que faz diferente mesmo essa história é a dicotomia climática do Neoproterozoico, é você ter as sequências influenciadas por glaciação, diamictitos sensu lato, né, nem todo diamictito é glacial, tilitos, senso estrito, aí sim, tilitos são rochas que sempre são glaciais, né, que estão em contato brusco com plataformas carbonáticas. A plataforma carbonática tem que ser depositada em clima quente, né, isso não tem jeito. Então está aqui o Galen aqui com a mão, que é diamictito, aqui ele chama de irradiated raft debris, um negócio assim, é uma zona com muito debris, né, que está caindo dos icebergs aí, e de repente você tem o dolomite de capa aqui na Namíbia, né. E na literatura científica, então, eu acabei de falar, né, essas plataformas carbonáticas que capeiam os diamictitos, por cima dos diamictitos, foram chamadas de cap carbonate sequence, ou sequências de carbonato de capa, tá? Então tem um trabalho muito legal na Sedimentology do Paul Hoffman aqui, ele está acostumando a publicar uns trabalhos grandes aí, nesse aqui deve ter umas 80 páginas, que ele chama de Strange Bedfellows, aquele casal estranho na cama, né, que é o diamictito e o cap carbonate. Aí ele descreve as coisas sedimentológicas, esses carbonatos de capa, eles têm uma série de estruturas sedimentares, né, e de assinaturas que são típicas deles, né, não acontece em nenhum outro tipo de rocha no mundo. Então, tirando do trabalho de Hoffman 2011, que é esse Strange Bedfellows aí, né, no mundo inteiro aqui, então, começando aqui Tasmânia, então tá aqui a rocha glacial em contato com o dolomite de capa, CD. Normalmente, para o marinoano, a rocha que está em contato é um dolomito, tá? É um dolomito que ele tem ali alguns metros de espessura e depois ele passa a um limestone, a um calcário, né, que vai ser o cap carbonate sensu lato. O cap dolomite seria o senso estrito, que está em contato brusco, né? Então está aqui o martelinho de escala, na Tasmânia. Aqui no Canadá, né? Então está uma pessoa de escala aqui agora. Começa aqueles afloramentos que são covardia, né? Porque a gente mora num país de geologia tropical, né? Que o temperismo é muito mais forte, não tem essas coisas que são lavadas por gelo aí do pessoal. Então está aqui o pré-glacial, o glacial e aqui o contato com o dolomite capa. Na Austrália, esse é o clássico, né? O contato aqui do glacial com o dolomite capa, tá aqui o martelinho, e aqui lá na Califórnia, né, então, acho que tem uma pessoa aqui de escala, não, tá aqui, ó, 10 metros de escala, né, a covardia aí, glacial, dolomite capa. Svalbard, que é uma ilhazinha lá no Ártico, né, glacial em contato com dolomite capa, na Mongólia aqui também, Groenlândia, todo lugar do mundo tem, né, então isso aí que chamou muita atenção dos geólogos do Pré-Cambriano, quando vi essas coisas. Olha esse do Canadá aqui, que deve ser lá nas Mackenzie Mountains, lá no noroeste do Canadá, né, 50 metros aqui, essa escala, né, glacial, com dolomite de capa aqui. Mauritânia, também lá marcado, Oman, né, noroeste da China, e Austrália, novamente, aqui. Agora, uma coisa que tem que ficar, foi muito discutido e tem que ficar esperto, né, quando começaram a mapear o fundo oceânico, procurando principalmente petróleo, né, fazer os grandes mapas sísmicos, etc., foi descoberto, né, que nem todo diamictito é glacial. O diamictito é um termo descritivo, apesar de muita gente usar isso de forma não muito correta, o diamictito ele é uma para-brecha, né,
muito mal selecionada e com matriz lamítica, matriz pelítica. Então, ela é uma rocha que a matriz é muito fina, com clastos de tudo que é tamanho, de tudo que é angulosidade, né? Você tem classe que parece ferro de passar, tem classe que é redondo, tem classe que é quadrado, né? Então, classe de tudo que é angulosidade envolto, enfiado na matriz lamítica, tá? Isso é descritivamente o diamictito. Nós não estamos falando aí de genética, né? De qual que é o processo que gera ele, porque você pode gerar um diamictito com geleira, né? A geleira passando e comendo tudo que é rocha que vem pela frente, e na hora que ela derrete, ela solta aquela poeirinha fina com clastos de tamanho diferente, isolados, outsized classes, né? Isso é uma forma de você fazer um diamictito. Aí, no caso, se for um diamictito glacioterrestre, ele pode ser um tilito, um tilito de morena frontal, lateral, etc. Ele pode ser um diamictito glaciomarinho também, né? Que ao mesmo tempo que a geleira está derretendo, ela está soltando o seu material ali no talude submarino, e com isso ele sofre ainda um retrabalhamento gravitacional, né? Um diamictito glaciomarinho. Agora, você pode ter diamictitos, por exemplo, nos leques submarinos em taludes continentais sem geleiras, tá bom? O diamictito, ele é um componente típico aí desse tipo de coisa, de fluxo de massa, de fluxo de detritos, tá bom? Então, colocou-se aí por um tempo, nos final dos anos 80, 90, muitas dúvidas se a maioria dos diamictitos que se conheciam eram realmente glaciais ou não, né? E aí tem que procurar evidências para que essas coisas sejam interpretadas como rochas glaciais. Por exemplo, aqui na Noruega, né, esse é um dos mais antigos que foi interpretado, o diamictito está depositado imediatamente em cima de um quartzito com pavimento estriado. Vocês estão vendo as estrias aqui, né? Então isso aqui é uma evidência muito legal, que você passou uma geleira, né, e à medida que ela foi derretendo, quando ela passou, ela arranhou o fundo aqui, né, o substrato, quando ela derreteu, ela deixou essa morena aí na frente, né? Clasto pingado, né? Quando você vê clasto pingado nos pelitos que estão associados, né? É um clasto que caiu do iceberg, então ele deforma o fundo oceânico, mas não o que vem por cima, né? Então ele deforma só o que está por baixo. O clasto caído, né? Tem gente que não gosta de usar pingado, que parece café de rodoviária, então tem que usar clasto caído, dropstone. Olha esse aqui que o Paul Hoffman tirou lá na Namíbia, eu acho esse fantástico, porque esse é um clasto que caiu no eixo maior, né? Ele caiu no eixo maior, então ele deforma tudo que está por baixo, e ele ainda causa umas dobras quarterfolds, aqui é uma dobra enquadrante. Mas olha como é que esse sedimento passa por cima direto nela. Então, não é uma coisa que foi deformada depois, que ganhou essa feição depois, rotacional. Ele tem que ter sido, sim, deposicional. Até aí tinha gente que falava que no próprio talude você pode ter clasto que é outsizer, vai cair lá na frente. Mas quando começa a ter esse tipo de coisa, isso aqui tem que ter caído praticamente nessa posição, né? Ele não pode ter rolado como são esses modelos aí. E outra coisa muito legal, né, é você achar nos próprios clastos estrias, né? Então você tira esses clastos aí e procura, às vezes não precisa tirar, você vê na própria rocha, né, as estrias que podem ser glaciais. Então são evidências que esse diamictito, nesse caso, é glacial, tá bom? Então, essa é a primeira distinção que a gente tem que fazer aí, né? Nem todo diamictito é glacial, a gente tem que procurar evidências para isso. Segunda distinção é que, infelizmente, né, existe confusão muito grande de terminologia. Tem gente que até hoje chama qualquer diamictito de tilito. Isso não é certo, né? E outra coisa, tem rochas que são paraconglomerados, não são nem parabrechas. São conglomerados com classes arredondados e etc., que tem uma matriz arenosa, não tem nem a matriz pelítica, né? E às vezes as pessoas veem um paraconglomerado e chamam de diamictito ou de tilito, né? Então tem que ter essa distinção aí, descritiva e genética. A primeira coisa é descritiva. O diamictito é uma rocha muito mal selecionada, com matriz pelítica e clastos de tudo que é coisa, né? Mal selecionada, tanto petrograficamente quanto em termos de arredondamento, né? E ela não quer dizer que ela é formada só por gelo, né? Aí você vem para a interpretação genética, você tem diamictitos glaciais e diamictitos não glaciais. Agora, para conglomerados, com matriz arenosa, etc., aí já é outra história, né? Você pode formar por outros processos, tá bom? No Brasil, né, isso aqui vem do Bise et al. 2007, eu já devia atualizar isso aqui um pouco, mas na plataforma sul-americana a gente tem evidências diretas ou indiretas de sedimentação glacial de idade criogeniana, no Crato São Francisco, em todas as faixas que circundam esse crato, a gente tem, na faixa do Açuaí, Sergipana, etc., Rio Preto, no sul do Crato Amazônico, né, aqui assim,
na faixa Paraguai, que bordeja o Crato Amazônico, o bloco do Rio Apa, no Crato Rio de la Plata, então tem para todo lado, né? No Brasil aí, a plataforma sul-americana não ficou fora dessa história aí. O Crato São Francisco, que eu tirei lá do nosso artigo de 2012, né? A gente tem a formação Jequitaí, que está aqui com esses triângulos aqui, né? Coberta pela formação, no caso, essa de Jequitaí, ela não é coberta pela formação Sete Lagoas, né? São os Pelites Santa Helena que cobrem ela. Mas tem uma série de outros diamictitos que vão até aqui na Serra do Cipó, né? E outros aqui no sul do Crato também, que às vezes são interpretados como coevos, né? Então tá aqui lá o pavimento mais famoso, que é da Serra da Água Fria, foi descrito por Isoto Etial, um artigo que saiu na Nature, né, em 69, e eu acho muito legal, a gente está trabalhando bastante com essas coisas aí, né, é que esse pavimento da Serra da Água Fria, ele não parece ser um pavimento que se desenvolveu sobre rocha dura, tá? Parece que esses quartzitos, esses arenitos aí estavam moles quando desenvolveu essas estruturas. Olha como é que as caneluras são em formato de U, né? E às vezes elas têm esses cracks internos com um ridgezinho, assim, como se fosse um caroço, né? Que parece que está mergulhando para dentro. Outra coisa que tem são clastos enfiados no pavimento. Ó. Isso é clasto que a geleira enfiou no pavimento. Outra coisa também, estou mostrando aqui, né? Lá, o pavimento estriado com estrutura de água rasa por cima, né? Estrutura aqui ripple, né? Então, para mim e para o Gabriel, o pessoal que a gente está estudando esse pavimento aí, isso aí estava mole ainda quando se depositou, a geleira passou por cima, né? Devia ser uma geleira que estava passando por um corpo d'água raso aí, etc. E Carfunkel e Hope, né, 88, os trabalhos mais clássicos aí, retiraram clastos estriados, etc., dessas coisas aí. Isso aqui é um afloramento famoso também, ele pede Jequitaí, né, esse grande poisson, o peixão aqui do Jequitaí, isso aqui é diamictito, esse peixe aí é quartzito, né, então isso foi interpretado de várias formas, né, uma forma é como um Esker, né, a forma que o Joaquim interpreta, o pessoal interpreta, é que isso aí é um canal submarino que se forma durante o degelo, né, você tem um degelo, a própria água de degelo da geleira vai enfiar e vai comer por dentro das morenas e depositar esses rios subterrâneos. Já foi interpretado também como megaclastos, tá? Mas eu acho que megaclastos é um pouco difícil, porque tem umas estruturas aqui que vão ser descritas aí nesse trabalho de Gabriel e companhia, que mostram que isso aqui provavelmente são canais mesmo, tá? Lá na Bahia, né, formação bebedouro, Chapada Diamantina, lá você tem dropstones muito bonitos, né? Passando aqui, afetando só o que está por baixo, sem ser o que está por cima. Olha como é que o diamictito ele é uma rocha, tem classe de tudo, você imaginar, gnais, quartzito, calcário, né? Todo diamictito tem muito classe de calcário, completamente anguloso, né? Tem coisa quadrada, tem coisa redonda, como você quiser. Esse trabalho de 2012, a gente comparou algumas dessas evidências aí. Faixa Araçuaí, tá aí o grupo Macaúbas, ó, né, com uma cachaça aqui, velha serrana, lá em Couto de Magalhães. E isso aqui é um afloramento, né, que é um desses que eu acho que isso aqui não pode ser interpretado como diamictito, nem como tilito, nem nada disso, né? Isso é o afloramento clássico ali indo para Vespasiano, né? Onde a gente tem um paraconglomerado com classes arredondadas aqui de calcário e de gneiss. E a matriz é toda arenosa, né? Não tem nada a ver com diamictito. Isso aqui foi interpretado aí, por muito tempo, né? Chamado de carrancas. Tá? Não fui eu que chamei de carrancas, não. Isso já era chamado lá pelo CPRM, etc. Né? A interpretação é que você tinha aqui o diamictito com contato com o calcário, né? O calcário está aqui. Mas essa rocha é completamente diferente dos outros diamictitos que a gente vê, né? E aí a gente teve um visitante aqui belga, né? O Frank Del Pondor, e junto com um aluno congolês, o Arcanjo, a gente foi nesse afloramento. Primeiro ele queria botar fogo no afloramento, a gente não deixou, né? Aí ele queria limpar esses matos, aí a gente não deixou, aí eles vieram com uma enxadinha e cavaram ao redor e descobriram que esse conglomerado aqui, na verdade, é uma lente. Ele é só uma lente, por baixo dele tem calcário também. Então isso aqui é uma lente que retrabalhou plataforma carbonática junto com o embasamento. Então por isso só tem classe de calcário e gneiss, né? Você retrabalhou a plataforma carbonática junto com o embasamento, deu uns lequezinhos aí de conglomerados dentro da própria plataforma. Então, isso foi publicado pelo Frank há pouco tempo agora, Geológica Bélgica, que chama revista, quem tiver curiosidade. Eu acho que isso serve como exemplo aqui para a gente tomar cuidado, né? Nem todo paraconglomerado ou parabrecha é um diamictito, nem todo diamictito é glacial. Bom, trabalho de Ulay em companhia, né, mostrando a transição do Jequitaí para o grupo Macaúbas, e isso aqui é uma coisa que eu sempre falo, né? Tomar cuidado com essas comparações assim. Jequitaí é uma formação de poucos
centenas de metros de espessura. Macaúbas é um grupo com várias formações e quilômetros de espessura, né? Porque uma foi depositada sobre o cráton e a outra sobre no buraco aqui da faixa dobrada. Então, assim, não dá para se falar o Jequitaí é correlato ao Macaúbas, né? É correlato a qual formação do Macaúbas? Nesse caso aí, são várias formações com diamictitos aqui dentro. Né? Então, toma cuidado com essas correlações. E depois isso é dobrado, né? Isso é apertado, dobrado, você vai ter uma série de anticlinais e falhas ciclinais e falhas de empurrão. O pavimento estriado vai aparecer aqui na Serra da Água Fria, né? Quem tiver curiosidade, vai lá atrás desse trabalho aí. Faixa sergipana também, mesma coisa, aí você tem um contato aqui na faixa sergipana, as plataformas carbonáticas estão mais bem preservadas, aqui é o diamictito Capitão Palestina, contato brusco sempre, ó, né? Mostra que a transição foi brusca para o calcário da formação óleos-água, que é o carbonato de capa. E faixa Paraguai, né? Tem umas fotos aqui do Alvarenga aqui, ó, com uns classos. Aqui a gente tem uma foliação forte, não dá para saber se é dropstone, né? Quando você tem a rocha muito foliada, fica difícil aí de interpretar. Mas isso aqui é uma coisa fantástica, né? Você está na mina da Vale lá, ó. Isso aqui é um matacão de gneiss enfiado no meio da bife, né? Da bife lá do Urucum. Então, você tem uma formação ferrífera bandada, que é um negócio completamente químico, né? Você tem que ter uma precipitação química ali, e de repente cai um classe de gneiss. Vou trocar a foto aqui. Só lembrando, né, que esse aqui, essas bifes são por causa daquele picozinho de rochas de ferríferas, né, que voltam no Neoproterozoico. E agora a resolução está meio ruim aqui, mas fazendo trabalho de Bernardo Freitas, companhia, né? Olha aí, aquele mesmo matacão de gneiss, olha o tamanho desse negócio, no meio da bife que a Vale está explorando lá em Urucum, né? Então, isso aqui tem que ter sido cuspido por um iceberg ou coisa semelhante, né? Não tem jeito. Infelizmente, quando eu visitei lá, tinha um depósito de talos por cima disso aí que estava impedindo de ver. Outro semelhante, né? Esse aqui lá no grupo Rapitã, que dá o nome desses tipos de formações ferríferas, é um dropstone aqui na formação ferrífera. Então, é uma coisa completamente química, com um pouco de retrabalhamento, mas com clastos totalmente fora do tamanho normal aí, enfiados, né? A gente publicou, eu e Tati, aqui em 2018, né, um capítulo sobre ferro, esse livro Recursos Minerais de Minas Gerais Online, mostra aqui o grande volume de bifes depositado durante o primeiro GOI, né, e depois, durante o NOI, a gente vai ter as bifes do tipo Rapitã aqui, ó. E como é que essas coisas se formam, né, por causa da capa de gelo, você volta a separar o oceano da atmosfera, e com isso você consegue acumular coisas redutoras, como ferro, né, ferro 2 aqui, até que quando você derrete o gelo, o oxigênio vai entrar de uma vez, né? O ferro que vai subir aqui das plumas hidrotermais vai encontrar esse oxigênio e vai depositar como óxido hidróxido de ferro 3. Então, você consegue acumular novamente ferro, né? Para formar essas bifes aí que voltam a aparecer depois de tanto tempo no registro geológico. E com os dropstones, né? Que estão caindo dos icebergs, derretendo aí. Tá bom? Outra coisa muito interessante, né, eu mostrei já para a faixa sergipana, é esses contatos bruscos que a gente tem entre o diamictito e o glacial, né? Nesse caso aí, esse trabalho de Afonso Nogueira e companhia da Pedreira Tercone, lá na faixa Paraguai, né, mostrando o contato brusco aqui do diamictito com o carbonato de capa. E, inclusive, o peso, né, desse carbonato de capa chega a deformar o que está por baixo, porque ele ainda está mole. Isso foi utilizado, né, em vários trabalhos como evidência para uma transição brusca do regime glacial para o regime quente, né, de carbonato. E por que, então, que a gente tem esses cap carbonates, né? Aquela história, né? Se a Terra, você tampa ela com uma camada de gelo, você não consegue mais... Primeiro, você fecha o ciclo hidrológico, você não consome mais o CO2 no intemperismo, né? E aí, os vulcõezinhos lá, como mostrou aqui o Paul Hofer no vulcão lá na Islândia, você vai continuar tendo vulcanismo, só que o CO2 não vai ser consumido, porque o gelo está tampando tudo aqui, né? Então, você vai começar a acumular CO2 na atmosfera, até o momento que você derrete o gelo, né? Porque o CO2 começa a ser acumulado na atmosfera até chegar num ponto que você vai gerar um efeito estufa violento. Então, a própria Terra Bola de Neve, dentro dela mesmo, ela traz a semente para sua destruição, né? Porque a acumulação do CO2 aqui que não consegue voltar para o oceano, ele vai acabar gerando efeito estufa, fazendo o gelo derreter. E uma vez que o gelo derreteu, esse CO2 vai entrar no oceano ali com uma fome enorme, né, de reagir, né, com alguém. Com quem que ele vai reagir? Né, com os íons lá de cálcio, estrôncio, etc. Vai formar aí carbonatos. Por isso você tem esse volume enorme de carbonatos sendo depositados logo
em contato com os glaciais, né? Então, essa ideia aí, né, o efeito albedo vai fazer que quanto mais gelo, né, vai passar de uma latitude aqui, a Terra vai ficar toda glaciada, né, porque cada vez você vai refletir mais luz do Sol de volta para o espaço. O CO2 dos vulcões vai começar a se acumular na atmosfera, até que você causa o derretimento disso tudo, levando a um estado de greenhouse, que é a estufa, né? Então, a Terra do tipo snowball leva a uma Terra do tipo greenhouse, e aí você volta a todo o seu ciclo, né? Que está mostrando aqui a temperatura média global calculada, né? Para um estado de snowball, ela vai chegar a menos 50 graus, né? Até que você vai juntando CO2 na atmosfera. Quando você junta CO2 na atmosfera, você vai ter um hot aftermath aqui, você vai derreter o gelo todo, pode chegar a quase 50 graus positivos, né? Até você voltar aos 20 e poucos graus normais aí. E aí, logo que você tirou o gelo aqui de cima, né? O CO2 vai entrar aqui todo aqui dentro e você vai depositar esses carbonatos aí, né? Os tipos de carbonato de capa nas suas plataformas, tá bom? E aí você vai ter essas coisas fantásticas aí, né? Porque o CO2 vai entrar com tamanha vontade ali dentro do oceano e o ciclo de intemperismo da Terra vai ser tão, vai ficar tão aumentado, né? Que você vai jogar uma quantidade de íons positivos e negativos muito grandes. Os Ca+, estrôncio+, junto com CO2-, eles vão reagir e vão chegar a ficar tão saturados na água que eles vão depositar verdadeiros jardinzinhos de cristais ali no fundo oceânico, né? Então, todo mundo que já fez aquele experimento na mineralogia aí, né, de deixar crescer cristalzinhos lá precipitando da água, é isso aqui que acontece. Isso aqui são cristais que cresceram diretamente no fundo oceânico, né? Normalmente de aragonita, pela quantidade de estrôncio, pelo formato pseudo-hexagonal, né? Só que depois elas se transformam para calcita aí rapidamente. Mas olha essas aí, né? Isso aí se depositou dessa forma no fundo do oceano, de tanta alcalinidade, de tanto CO2 que entrou de uma vez no oceano terrestre. E aqui a gente tem em Sete Lagoas, né? Tá o Gabriel aí numa dessas pedreiras, pedreira Tatiana ali. Todas essas camadinhas aqui são de cristais de aragonita. Então a gente tem cristais de aragonita, micrita, cristais de aragonita, micrita. Parece ter um ciclo, né, de supersaturação aí. Olha como é que elas ficam aí, né? Cristalzinhos de aragonita aí que depositaram dessa forma no fundo oceânico. Aqui eu tirei uma foto em 3D para vocês verem as topo aqui pseudo-hexagonal, né? Então são vários jardinzinhos aí de aragonita que cresceram diretamente no fundo oceânico. Vê como é que essas coisas são diferentes de tudo, né? Você tem cristais de aragonita em carbonatos, por exemplo, norquianos, são comuns, etc., né? Mas não quer dizer que seja exclusivo disso aqui, não. Mas é uma coisa que, de repente, acontece no mundo todo do mesmo jeito, né? Então, alguma coisa tem que ter acontecido aí para você ter esses marcadores estratigráficos tão bons. Essa é famosa, né? Pedreira Sandra. Hoje em dia é difícil de entrar, porque a fazenda é do dono da fábrica de pão de queijo aí, ele não costuma deixar entrar a galera, não. Tem outras coisas também, né? Não só a calcita e aragonita, mas, por exemplo, evaporitos como barita. Acontece aí no mundo todo nessas formações, tá? O barito, o que é, né? BaSO4. É a mesma coisa, você está juntando Ba+, com sulfato, né? Sulfato, de repente, você tem aquela oxigenação ali rápida do oceano, e aí você vai depositar camadinhas de barita, né? Também, ó, um negócio extremamente denso, assim, quando você pega na mão, ela é bem pesada. E tem outra coisa aqui que eu vou mostrar depois, são as Giant Wave Ripples, né? Esse afloramento é bem legal, porque tem as duas coisas. Olha aí as camadinhas de barita lá, e aqui de aragonita, ó. Barita em contato com aragonita. Bem legal isso aí, né? Bom, Oi? rapidinho, qual que é a explicação para essa micrita entre os cristais de aragonita? É porque ao mesmo tempo que você deposita os cristalzinhos, a micrita seria aquela laminha carbonática que está flutuando ali e vai depositando aos poucos, sabe? Ela seria a deposição de fundo oceânico normal, só que também em um oceano, né, que no própria coluna d'água você está formando carbonatos, né? Então você está formando carbonatos tanto no fundo oceânico quanto na coluna d'água, e eles vão caindo ali para o fundo à medida que vai crescendo esses cristalzinhos ali também. Entendi. Tá, né? obrigada. Tem uns trabalhos bem legais. Ninguém entende muito bem essas rochas aí, não, para ser bem sincero, tá? Mas tem uns trabalhos bem legais atuais aí, falando, fazendo imagens em 3D dessas coisas, né? Juliano Cubo, lá da Unesp, fez uns trabalhos bem legais, com química pontual, etc. Né?
E a gente conseguiu achar, né, quando estava mapeando a folha januária lá no norte de Minas. Aqui o Gabriel, esse é um afloramento lá no cortezinho. Aqui está o embasamento, né, esse Gneiss aí de 2 bilhões de anos. E aqui o Capitolostone. E nesse Capitolostone a gente achou essas camadinhas de barita aí, ó, né? E aí a gente analisou isso junto com o Peter Crockford, que hoje está lá em Israel, o pessoal aqui, né? Analisamos junto com barita de outros lugares do mundo também. Então tem aqui a amostra da China, da Mauritânia, Canadá, Austrália, Brasil e Noruega. E uma coisa que o Peter fez, né? Fez várias coisas com essas amostras. Uma das coisas que ele fez foi isótopo triplo de oxigênio. Nesse caso aqui ele está fazendo um deltão, é igual aquele comparação que a gente fez lá com o enxofre, né? Ele vai estar usando os valores de oxigênio 16, 17 e 18. A explicação para como que funciona essas coisas aqui está lá no paper, mas o mais importante aqui para a gente é que para dar essa assinatura negativa aqui, ó, que ele conseguiu em todos os depósitos, no Brasil é um dos mais negativos, inclusive, você tem que ter acontecido fotólise, da mesma forma que aconteceu lá com o enxofre, né? Então, toda vez que acontece mudança no deltão, que o deltão te indica o quê, né? Se ele está fora do zero, é porque você tem fracionamento independente de massa. E uma das coisas que gera fracionamento independente de massa entre os isótopos é a fotólise. Então, isso aqui ele interpretou de uma forma bem bacana, não só ele, né? Bal, a galera que trabalhou com isso aqui também, como perturbação na camada de ozônio, tá bom? Então, você abriu buracos na camada de ozônio. Como é que você abriu buracos na camada de ozônio? Concentrando o CO2 na atmosfera, né? Então, o que ele está dizendo aqui é que o CO2 que ficou concentrado durante o snowball abriu buracos na camada de ozônio, de forma que a barita que foi depositada logo depois do snowball, ela registrou esses buracos aí na forma da destruição das moléculas de oxigênio que estão nesse sulfato, independentemente da massa, né? Então, sofreram fotólise, pegaram esse fracionamento negativo aí, né? Isso acontece no mundo todo, né? O Peter aqui ele fez uma sugestão muito legal que eu achei, que é que isso aí é parecido com aquele depósito na divisa do Paleógeno pro, como é que é? Cretáceo Paleógeno, né? Que é rico em irídio, que indica que talvez você teve a Terra foi atingida por um meteorito, um bólido, alguma coisa assim, há 65 milhões de anos, que trouxe esse irídio de fora da Terra e enriqueceu essa camada de forma muito diferente do que está ao redor, né? Então, a ideia é utilizar essas baritas e esse pico negativo de 17 aí como um marcador estratigráfico, né? Ele poderia ser um dos poucos eventos sim deposicionais globais da Terra, né? Isso aí te daria um marcador estratigráfico muito legal em cerca de 635 milhões de anos, tá bom? Tem várias outras coisas que acontecem nesses rochas aí que mostram que a sedimentação, a fábrica carbonática ficou toda zoada, tem várias coisas típicas delas que, se a gente for começar a falar aqui, tem vários modelos, né? Mas, por exemplo, esses estromatóides em forma de cano, né? Plumbo estromatóides, eles vão embora aqui. Esses macropeloides aí, tem várias coisinhas que são até difíceis de explicar, mas podem ir atrás dos trabalhos que os caras tentam aí, né? E uma das coisas mais fantásticas são esses Giant Wave Ripples, né? Aqui Philip Allen e Paul Hoffman lá são ripple marks gigantes aqui, ó, que eles têm quase 1,5 metro aqui de comprimento, né? E acontecem no mundo todo, ó, essas ripple marks enormes. Originalmente foram interpretados como estrutura do tipo TP, mas aí nesse trabalho, o Allen e o Hoffman, né, eles fazem várias medições e mostram que não são TPs, que são wave ripples mesmo, né? Então, olha aí alguns deles aqui, ó, né? São esses wave ripples enormes aí. Na Austrália, aqui no Brasil, lá na Pedreira Tercone, tem umas lindas lá também. E aí esse trabalho, né, chama Extreme Winds and Waves, né? São ventos e ondas extremas no aftermath aí, depois que você tem o Snowball Earth, né? Eles pegaram até, inclusive, as direções aqui paleocorrente, né? E mostra que isso aqui é a crista das wave ripples, né? Mostra que você teve ventos e ondas gigantes na direção mais ou menos leste-oeste, assim que você derreteu o snowball. Tá? E aí o Allen e Hoffman explicam lá por que disso, né? Você zoou a atmosfera aí no momento que você estava passando de um estado muito frio para um estado muito quente, né? Então, vocês lembram lá quando a gente falou do fricção atmosférica, etc., você está mudando o volume dela aí, né? Você vai gerar essas coisas do tipo tsunamis aí, nessas grandes ondas aí para lá e para cá.
tá? Outra coisa, né, é a evidência, a gente está falando até agora de evidência geológica, né, mas falando de evidência geoquímica agora, dos isótopos, né, você pega os isótopos de carbono nos carbonatos, no neoproterozoico, a gente viu que no meso ele vem em torno de 0, né, águas normais, mas quando chega no neoproterozoico, você vai ter as variações mais de maior frequência e maior amplitude tirando a Lomagunda, etc., né, do registro geológico. Então, os isótopos vão desde muito positivo até muito negativo, lá, muito positivo, muito negativo, muito positivo. E sempre antes de uma glaciação, eles vão ficando mais negativos, né? Quer dizer, você está zoando com a biosfera, né? E já viu quanto mais positivo, mais biosfera. E depois da glaciação, eles começam negativos, até que a biosfera vai se recuperando e vai ficando mais positivo de novo. Aí depois desce de novo, porque você está colocando uma próxima glaciação. E por aí vai, né? Então, olha lá, isso é usado como marcador estratigráfico no mundo inteiro, né? Canadá, Svalbard, Namíbia, Austrália, Brasil, onde se quiser. Os carbonatos que vêm antes da glaciação, eles tendem a ficar negativos, né? E os que vêm depois começam negativos e vão ficando positivos depois, né? Que é uma curva de variação compilada pelo Halverson e companhia, né? Então, sempre lá você vai chegando nesse Lutiana, Marinoana. Claro que aí você não pode usar só isso para poder falar qual é a glaciação que você está lidando, porque valor negativo vem tanto antes da Strutiana quanto da Marinoana. Você tem que juntar outras coisas aqui também. E outros tipos de isótopos mais exóticos, aí, como isótopo de boro, de lítio, etc., eles são usados para demonstrar como é que a alcalinidade cresceu aí no aftermath, né? Realmente você teve muito intemperismo jogando muito íon na água do mar, né? Os isótopos de boro, eles são sensíveis ao tipo de íon que você está jogando para dentro da água, ácido bórico ou borato, né? Quem tiver mais curiosidade disso aqui vai atrás do trabalho de Simone Casement, lá. Está sendo muito utilizado essas coisas esses dias agora. E um negócio muito legal, né? Isótopos de estrôncio. Rapidamente aqui, né? A crosta continental ela é mais enriquecida na razão estrôncio 87, 86 do que a crosta oceânica ou coisas juvenis como arcos de ilha. Então, quando você compila dados de estrôncio de plataformas carbonáticas, desde 900 milhões de anos até os dias de hoje, foi descoberto por várias pessoas, né, que compilaram esses dados, que você tem uma curva de crescimento, né? As razões estrôncio, elas começam muito baixas no toniano e elas tendem a crescer até cerca de 70, 90 aqui no final do Ediacaranda, tá? Então, independentemente da compilação, tem umas compilações que mudam um pouco, mas todas elas mostram isso, que o estrôncio vai crescendo globalmente, né? E aí o Halverson tem uma interpretação muito legal, né, para isso, que você tinha um paleocontinente, Rodinia. Esse paleocontinente no começo do toniano inclusive quer dizer separação, né, quer dizer rift. Você quebra esse paleocontinente, quando você quebra ele, o que acontece? Você está expondo áreas antigas aqui dentro, né, para o mar. Então, quanto mais área antiga você está expondo, mais estrôncio 87 você joga na água do mar. Então, por isso as razões tendem a subir, né? As razões sobem, você tem um picozinho aqui que pode ser por causa do fim da glaciação, que faz subir muito rápido a erosão, né? Muito rapidamente essas coisas. Mas no final do Neoproterozoico, você junta esses fragmentos de Rodinia em outro supercontinente, Panocha, né? Rapidamente, ou Gondwana, porque logo a Laurência vai para o norte aqui. E aí o que acontece, né? Você juntou num supercontinente, ele passa a ser cercado por zona de subducção, zona de subducção gera rocha juvenil, você está jogando menos estrôncio 87 no seu mar, né? Vai ser mais rico em 86. E aí a razão tende a descer de novo, né? Vai descendo, né? Você tem um estado supercontinental de Pangeia. Quando é que as razões estrôncio vão crescer de novo? Quando você quebra a Pangeia a partir de 200 milhões de anos, elas começam a crescer de novo, né? Que agora a gente está expondo as margens aqui atlântica da África, da América do Norte, etc., né? Então, que legal isso, né? Você conta a história tectônica do planeta só através das razões estrôncio aí que a gente vê na água do mar, tá bom? Quem tiver curiosidade sobre isso aí, essa figura eu tirei do meu livro aí, Datação de Rochas por Métodos Isotópicos, tá lá no ebooks sbgel.org.br, e conta essa história aí do estrôncio, tá bom? Então, isso aqui virou uma febre há um tempo, né? Com o negócio do blind dating, da datação cega. Só pelo carbono, teoricamente, você não poderia falar qual é a idade do seu carbonato, mas, teoricamente, usando essas razões de estrôncio e plotando na curva global, né? Se a sua razão é de 70, 60, a sua rocha provavelmente está mais próxima do começo do Neoproterozoico. Se ela é de 70, 80, provavelmente está mais próximo do final. Mas isso aqui são compilações globais, né? E tem uma série de coisas que você tem que ficar esperto para fazer isso aqui, né? O seu carbonato tem que estar voltado para o mar aberto,
ele não pode ser um carbonato que foi depositado num mar fechado, né? Porque senão você não tem contato com esse mar aberto aí, que está te dando essa curva global, né? Tem controles locais para essas coisas, o tipo de coisa que você está erodindo localmente pode mudar um pouco essas razões, etc. Então, isso aqui não é muito legal para usar para blind dating, não, tá? É legal para contar essas histórias, assim como a gente está contando história tectônica aqui, né? Outra coisa muito legal, eu já falei com vocês do spike de irídio que aconteceu lá há 65 milhões de anos. Estudando aí rochas na África Central, né, esse pessoal aí descobriu que logo depois da glaciação marinoana você tem um spike de irídio. O irídio vai lá para cima aqui, ó, né? E outros platinoides também. E aí como é que eles explicam isso aí, né? Eles falam que durante o snowball a Terra fica coberta por gelo e aí esse irídio, esses platinoides, eles vêm de fonte extraterrestre, eles vão acumulando em cima do gelo. E aí, de repente, quando o gelo derrete, o que acontece? Os primeiros pelitos que são depositados, eles ficam ricos nesses elementos extraterrestres, né? Porque eles ficaram acumulados em cima do gelo. Aí depois vai tendo, né, a deposição normal aí de rochas pobres em irídio. Isso aqui foi outra coisa muito bacana para falar que isso é uma coisa global, que a Terra foi coberta por gelo, etc, etc, né? E aí, né, então, como a gente viu aí, todas essas coisas que fazem com que esse dolomito de capa do marinoano seja completamente diferente de tudo que a gente tem no mundo, né, ele tem uma série de coisas, não é uma coisa só, não é só aragonita, não é só isótopo de carbono, não é só isótopo de estronço, nada disso. Ele tem uma série de elementos que fizeram com que ele fosse escolhido como o GSSP, que é o Global Session Stratotype Point, o primeiro período definido no pré-cambriano, né? Então, o primeiro período que foi formalmente definido, eu acho que foi em 2004, 2007, por aí, foi colocado o Golden Spike lá, a seção tipo, lá na Austrália, né, no cinturão lá de Adelaide, bem no contato do glacial com o dolomite capa. Marca o início do ediacarano no mundo todo, tá bom? Estamos lutando para colocar um no criogeniano agora. Diamictita latina, carbonato de capa lucalina. Bom, aí agora discutindo um pouco sobre causas para essas coisas, né? Normalmente envolve algum tipo de falha no termostato terrestre, né? Você consumir muito CO2. Por exemplo, nessa ideia Grant Cox Companhia aqui, Yves Goderry, que faz muito modelamento dessas coisas, né? Por exemplo, aqui eles usam os basaltos de fluido continental, né? Tem uma LIP nessa cidade que é a Franklin LIP, que jogou muito basalto próximo ao Equador, e a erosão desse basalto pode ter comido muito CO2 da atmosfera, né? A Terra ainda está com frente a unção, ainda não está completamente esquentada, né? Como a gente conhece hoje, então ela cai novamente num estado de snowball, né? Isso está também no modelamento aqui do Yves Goderry e companhia, né? Fire and Ice é por causa disso. Você tem o fogo do basalto, né? E você tem o ice do gelo que vem em consequência. E aí, Rob Stern aqui e Miller, né, fala, será que a transição para tectônica de placas causou o Neoproterozoico Snowball-Earth? A gente viu que a ideia dele é que a tectônica de placas começa aqui, então ele já argumenta aí que a erosão de arcos de ilha, essas coisas assim que deram, e das grandes cadeias de montanhas, né, consumiram CO2 e jogou a Terra num snowball, tá bom? Aqui está o trabalho do Grant Cox, ele mostra essa Franklin Lip, lá onde é que estão essas rochas máficas aí, principalmente no norte de Laurência, né, e que nessa idade, aí, 720 milhões de anos por aí, elas estavam próximas ao Equador. Então, a erosão de um grande volume de basalto que pode ter jogado a Terra num estado de snowball devido ao consumo do CO2. Tá? E aí ele faz também essas comparações usando, por exemplo, dados de Epson Neodymium, né, das rochas mais antigas, e parece que a gente tem rochas mais juvenis, rochas sedimentares que vêm da erosão de coisas mais juvenis devido a essa pluma mantélica que está jogando coisas aqui durante o criogeniano, né? E depois isso vai ficando mais negativo à medida que a gente vai andando com o tempo geológico aí, é mais normal. Mas existem 1 milhão aí de causas propostas para snowball, né? Então tem aqui essa tabelinha aqui acho que essa vem lá do Hoffman também, não tenho certeza. As causas vão desde extraterrestres, um sol mais fraco, né? Colapso de ice rings, camadas de gelo, como aquelas que tem em Júpiter hoje, né, na atmosfera da Terra, várias coisas aqui, né, geodinâmicos, né, coisas que vêm da quebra de Rodina, etc., intempéries de basalto,
ou bióticos, né? Pode ter o metano sendo destruído por uma oxidação criada pela vida no neoproterozoico, e com isso você acaba com efeito estufa, etc. Então, você vê que tem 1 milhão de coisas aí que são sugeridas, né? E aí, olha lá, né, voltando aqui no Johansson, essa questão aí da reorganização dos paleocontinentes, você colocar muita coisa próxima ao Equador, você vai erodir isso mais rápido, né? O Equador as coisas comem mais rápido e você pode estar consumindo CO2 muito rápido aí e causando a Terra ficar mais fria. No final, né, dessa história, o Johansson aqui não colocou paleolatitudes, mas você começa com uma rodinha próxima ao Equador, essas coisas quebram e o Gondwana vai ficar no polo, né? Então aí você joga os continentes no polo, eles ficam menos erodíveis do que os continentes no Equador, e com isso você pode sair do estado de snowball, né? Por isso que depois da Proterozoica você não tem mais snowball, porque, teoricamente, todas as conjunções que levaram ao snowball não voltaram a acontecer. Coloquei até o nosso site aqui depois, para quem tiver mais curiosidade nessas coisas aí. Então tá aqui um trabalho de Lee et al., né, 2004, Earth Planetary Science Letters, com dados paleomagnéticos. Eles mostraram que o supercontinente Rodinia foi para baixas latitudes, né, próximo ao Equador, próximo a 800 a 750 milhões de anos, e com isso o intemperismo de rochas silicáticas, né, foi muito mais rápido. Você tem quase todas as massas continentais no Equador, você erode elas muito mais rápido, você vai consumir CO2 muito rápido e vai causar a Terra a ficar fria devido ao Sol, que era mais fraco ainda. Então você vai ligando uma coisa na outra, né? E aí os tipos de modelos aqui, esse aqui do Dona Dio e companhia, né? Coloca uma rodinha quase toda aqui no Equador, e aí ele faz os Weathering Rates e vai mexendo aqui com os seus, com as suas variáveis, né? Até que ele chegou aqui no modelo lá, que com esse fluido basalto, né? Com a rodinha no Equador, com um basalto muito espalhado, etc., ele conseguiu chegar num estado de snowball, né? O gelo cobriria tudo, por esse modelo aí de Dona Dio e companhia, tá bom? Agora, tem alguns desafios e teorias alternativas, né? Esse trabalho do Hyde aqui e companhia foi um trabalho com um modelo que mostrou que, na verdade, né, o efeito runaway albedo, etc., eles não iam chegar, o gelo não ia chegar até o Equador, o gelo ia chegar próximo ao Equador, mas deixando um cinturãozinho de água no meio, né? Então, isso às vezes é chamado de water belt ou de oásis, né? E foi chamado de slush ball pelo pessoal aí. Slush ball, slush é aquele negócio que você suga ali, aquele gelinho raspado, né, que te deixa com dor de cabeça. Então a ideia é que não seria uma terra bola de neve dura, seria uma terra bola de neve do tipo slush, né, que você sobraria uns pedaços de água aí que não estaria completamente preso, né. Isso aí foi, por um tempo, foi uma teoria alternativa ao snowball. E isso foi muito bem visto aí por muita gente, porque existiam evidências, tá, de você ter continuado a vida no snowball, né? Então, uma das coisas que o pessoal falava é: se você congelou a Terra inteira, como é que você conseguiu que esses micro-organismos sobrevivessem? Então, não congelou a Terra inteira, sobrou uns pedaços aí que serviram como oásis para eles, né? Essa foto aqui do Mar de Rosa, lá do monte de gelo aqui, mostra essa cor vermelha aí devido a micro-organismos, né? Então, realmente, colônias de micro-organismos sobrevivem nesse tipo de situação. Hoje a gente sabe que tem extremófilo que sobrevive a tudo que é situação, né? Então, esse trabalho aí de Olcott, Corset, companhia, tá aqui também, Biotic Response to Snowball, Proterozoic Snowball Earth, etc., né? E aí uma coisa muito interessante são esse tipo de coisa aí que chama arquitrarcos, né? Que eles mostram que antes e depois do snowball você tem uma explosão dos tipos de arquitrarcos. Vamos ver o que são essas coisas aqui na frente. Só que depois, né, o Paul Hoff, logo que saiu esse trabalho do slush ball aí, do Hyde e companhia, o Hyde ainda não chamava de slush ball, tá? Esse slush ball veio depois aí, mas na mesma revista, eu acho que foi Science, não sei, o Hoffman e um companheiro, não sei se foi o Schrag, já falavam que não, que eles já colocaram lá que não é bem, que não concordava com o slush ball, que tinha que ter sido snowball duro, etc. E aí coloca essas fotos aí mostrando as cracks, né, que o gelo marinho ele é dinâmico, ele flui. Então, quando ele flui, né, pela reologia dele aqui, ele vai ter essas cracks, essas fissuras, e essas fissuras deixam passar luz, né? Então você tem zonas fóticas preservadas. Então ele fala que mesmo numa snowball dura, você poderia ter oásis aqui, né, com luz do sol, etc., onde você podia continuar a fotossíntese, podia continuar
com organismos, né? Essas fotos fantásticas aí nas shear cracks aqui por baixo da água, né? E aí, né, Kathleen Gray é uma das maiores especialistas nesse tipo de coisa aí, desses arquitracos. Ela veio com outra ideia, que essa diversificação aí dos arquitracos poderia ser não devido a snowball wet, mas esse Acraman impact aí, tem uma camada de impactitos aí, parece que a Terra sofreu um impacto grande aqui, também no Adelaide, tudo ao mesmo tempo, né, que fez, logo depois, para ela aqui, né, você começa com uma diversidade muito baixa desse tipo de coisa aqui, e logo depois desse impacto, né, aqui está a camada de ejecta desse impacto, você tem mais de 50 tipos diferentes aí. Então, eles diversificaram muito rapidamente. Ela argumenta que esse trabalho da Geology, né, se essa diversificação foi por causa do snowball, né, que matou alguns nichos e abriu outros. Toda vez que você tem extinção em massa, você abre um monte de nicho para novos seres, né, vamos falar isso na próxima aula aí, ou se foi por causa desse impacto aí. O que são esses arquitracos, né? Eles são esses microfósseis orgânicos aí, que ninguém sabe direito o que é, né? São interpretados ou como animais protistas de célula única, né? Ou são apenas os cistos reprodutivos de algas eucarióticas, tá bom? Então, isso aí que teve uma diversificação muito grande de antes para depois do snowball, ou depois do Acraman, né? Como ela coloca aí. Outra coisa que veio, o challenge, né? Logo depois, um dos desafios aí foi o próprio desafio sedimentar. É assim que o Hoffman veio com a ideia aí de ser os diamictitos serem todos glaciais, né? Veio esse cara aqui, o Nicholas Isles, principalmente, mas outras pessoas também, né? Que é um dos maiores glaciólogos aqui do mundo. E ele falou na hora, não, isso aí, esses diamictitos aí, eles não são glaciais, eles são diamictitos de talude continental, né? Principalmente esses próprios da Namíbia, lá, que foi onde foi mais estudado para definir snowball, né? E aí ele vem com esse modelo, Ice Januzak aqui, de zipper rift, né? São rochas depositadas em rifts, às vezes com glaciação de altitude, né? Isso é um trabalho grande aí na Earth Science Reviews. Também aqui, o Sedimentary Challenge do Snowball Earth, né? O Philip Allen, o próprio lá que publicou com o Hoffman dos Giant Wave Ripples, né? Eles falam principalmente que um dos desafios é que você, no Snowball Earth, você tem que travar o ciclo hidrológico, e isso, teoricamente, te levaria a travar o ciclo sedimentar. Só que quando você olha para os depósitos neoproterozoicos, você tem depósitos fluviais, né, marinhos rasos, etc., que mostram que o fluxo sedimentar não foi travado. Uma das respostas a isso aí, né, que o próprio Hoffman dá, é que a maioria desses depósitos, eles não são sim glaciais, né? Os diamictitos, os tilitos, etc., eles são depositados durante a deglaciação. Então, você já está saindo do estado de snowball, né? Para poder cuspir essas rochas aí para frente. E a resposta ao IELTS e etc., né, são essas coisas aí que colocam como essas fotos todas aí que mostram dropstones. Aí, se tem outras formas de interpretar essas estruturas aí como não dropstones, né, pode ser também opções, né? Aí depende se o cara vai ser convencido por esses dropstones ou não, que essas rochas são glaciais, né? Outras teorias, na verdade, essa aqui vem antes do snowball, né, que é a teoria da alta obliquidade, né? Que, na verdade, você teria depósitos glaciais próximos ao Equador no Neoproterozoico, porque a obliquidade, né, o eixo de rotação da Terra, estava inclinado em cerca de 54 graus, né? Isso vem lá de 1975, né? E aí isso implicaria que o Equador recebe menos luz do que os polos, e aí você poderia ter glaciação no Equador, né? O problema dessa teoria maior aí é como que você explica o retorno do eixo, né? As posições próximas das atuais em menos de 200 milhões de anos. E aí tem umas opções de fricção núcleo-manto, fricção climática, a maioria delas não dá muito certo quando você tenta modelar, né? E depois a gente viu também que existem outras explicações para isso aí, mas de vez em quando ainda é trazida à tona essa teoria da alta obliquidade, que por algum motivo, né, pode ter sido uma porrada, quem sabe desse Acraman aí, né, alguma coisa assim, que fez o eixo da Terra inclinar em 54 graus. Depois, como é que ele voltou, que é difícil explicar, né? Então, por exemplo, esse trabalho da Dona Dio e companhia pergunta, né, se a alta obliquidade ainda é uma causa plausível ou não, né? E aí, esse aqui é um trabalho muito recente, né? O Ross Mitchell e companhias, eles mostram em rochas sim-glaciais aí que eles têm preservados todos os ciclos de Milankovitch, tá? Toda a excentricidade, obliquidade, etc., preservado aí nessas rochas glaciais, mostrando que essa dinâmica aí durante o Snowball Ash não era muito diferente da dinâmica que a gente tem
hoje em dia, tá? Tanto sedimentar quanto em termos, né, desses ciclos aí. Um que eu achei muito interessante, esse é o último que eu vou mostrar aqui sobre o snowball, né? Esse aqui fala que é uma explicação extraterrestre. Ele fala que o snowball ash pode ter sido gerado por starbursts. Starbursts são as explosões de estrelas aí na Via Láctea, né? O que é isso? Quando encontra pedaços de uma supernova que explodiu com essas nuvens escuras de matéria escura aí, os chamados encontros nébula, eles geram um fluxo muito grande de poeira cósmica e raios cósmicos. E essa poeira cósmica pode tampar a Terra, né? E aí, tampando a Terra, você não vai estar deixando chegar a radiação do Sol, etc. Você pode gerar eventos do tipo snowball. E aí, nesse trabalho aqui, os caras comparam, né, os eventos starbursts conhecidos aí. Não sei bem como é que eles datam isso, mas está lá. Provavelmente por causa de espectro de luz de supernovas antigas, etc., né? E eles falam que coincide com os eventos de snowball, mais ou menos, tá? Paleoproterozoico e neoproterozoico. Então é uma coisa interessante aí, né? Pode ter mais uma causa aí totalmente extraterrestre. Eu não acredito em uma causa só, mas pode ser que isso aconteceu ao mesmo tempo que Rodinha estava no Equador, que aí, ao mesmo tempo, você teve derrame de basalto, e aí você consome o CO2, tudo acontecendo ao mesmo tempo, você cai num estado de snowball. Né? Você vê que todas as coisas, todas as grandes mudanças terrestres que a gente está estudando aqui, elas podem ter envolvido várias causas e várias consequências ao mesmo tempo, né? Vou falar rapidamente, que a gente já está meio tarde, né, para todo mundo poder descansar aí, mas sobre o clima no Fanerozoico, principalmente a gente tem que olhar a questão do controle da quantidade de CO2, né? Passou do Cambriano ali, a gente entra numa terra mais parecida com o que a gente conhece hoje, né? E com próxies mais diretos que a gente pode usar para modelar, né? Então, os controles de CO2 subducção e produção dos arcos vulcânicos, né, dos gases vulcânicos, o soterramento de carbono nos sinks, a gente viu isso muito bem lá para o permocarbonífero, né? O intemperismo de áreas montanhosas, continentais, localização das massas continentais, você tem um supercontinente, dentro dele vai ser mais seco, né? Se você tem capa de gelo, né? A albedo do gelo marinho é maior do que o albedo dos continentes, você está com os continentes no polo, você vai ter menos capa de gelo, né? Então, esses modelos, eles usam os dados relativos ao ciclo de carbono, oxigênio e enxofre, né? Para tentar entender a quantidade de cada um desses gases da atmosfera e qual que é a influência deles, né? Para tentar fazer um cálculo das temperaturas médias da Terra no passado. Períodos de baixo CO2, né, eles tendem a coincidir com glaciações. Por exemplo, aqui são vários modelos aqui que ele compilou, né, um modelo GeoCarb-Sulf, por proxies, etc., calculados, né? Eles mostram aqui que no permocarbonífero você tem um mínimo de CO2, né? E foi quando você teve grande glaciação no Gondwana, por exemplo, essa que a gente vê aqui na Bacia do Paraná. Esse trabalho de Francis McDonald, muito legal, né? Ele fala dos Deep Time Paleoclimate Proxies, o que você pode usar para reconstruir o clima no tempo profundo. E você vê que quando você... Aqui está zero, né? 100 milhões de anos, 200, 300. Quando você passa aqui de 500 milhões de anos por aí, os proxies ficam muito mais difíceis, né, de entender. E tem os vários proxies aqui. Foraminíferos, né? Expressões de CO2 com cálculos, etc. Aqui, né? Esse trabalho também é muito legal, Benjamin Mills e companhia, ele coloca os paleocontinentes. Então, hoje em dia existe muito essa noção, né, que você tem que compreender onde estavam as massas continentais para compreender como é que evoluiu o clima, por causa desse efeito de consumo de CO2, etc. E aí ele faz os cálculos aqui para o CO2 atmosférico, para o O2 atmosférico, né, o sulfato marinho, etc. Né? E com isso tudo em mãos, tentam fazer o cálculo da média de temperatura global e da linha de gelo, né, até onde que ela chegou. Mais um trabalho de Francis McDonald e companhia, eles estão trabalhando muito com essas coisas aqui, ó. Esse aqui eu achei bem legal, né? Ele pegou os arcos de ilha e os arcos do tipo andino que a gente conhece hoje, né? E reconstruiu para até 445 milhões de anos, usando paleomagnetismo, onde é que estariam esses arcos em formação, né? Então, por exemplo, aqui em 300 milhões de anos, a gente tem um grande sistema de arcos aqui, que é o sistema do Caledoniano, etc., né? Que você tem a colisão aqui para formar a Pangeia. Ele estaria próximo ao Equador, tá? E aí ele faz essa compilação, ó, sistemas de suturas, né, de zonas de sutura, até 10 graus do Equador, até 15, até 20 graus do Equador, e compara com as glaciações. E olha o que ele achou, né? Quando você tem as suturas mais próximas do Equador, né, as suas colisões continentais estão acontecendo mais próximo do Equador, você tem glaciações, ó, como no Ordoviciano,
como no Permo-Carbonífero, né? Como no Cenozoico. A gente está vivendo um período glacial agora, tá bom? Vamos ver isso aqui mais para frente. Então, eles propuseram aí, né, que as colisões do tipo ar-continente nos trópicos, elas são o que comanda o clima da Terra, pelo menos no Fanerozoico, né? Conseguiu reconstruir isso aqui. Bom, e aí, aí tem essa história, né, além das colisões, etc., o soterramento do carbono. Então, a gente falou na outra aula do soterramento de grandes quantidades de carbono orgânico durante o Carbonífero, tem esse nome por causa disso, porque você não tinha ainda bactérias que conseguiam consumir a lignita e a celulose, né? Então, com isso, que as árvores iam acumulando ali, iam guardando carbono, né, que hoje a gente está queimando por aí, né? Então, isso foi outra coisa que pôde ajudar a ter glaciação global lá no Permo-Carbonífero. Esse carbono estava sendo retirado do sistema e permitindo que o CO2 atmosférico diminuísse. Esse trabalho aqui deve ser um dos trabalhos mais citados aí na climatologia e tudo mais, né? Nos últimos 65 milhões de anos, Zachos e companhia aí, juntando aí os vários ciclos de Milankovitch, etc., para falar dos trends, dos ritmos, das aberrações no Cenozoico. Agora eu já estou falando de Cenozoico, né? A gente já tem um controle bem melhor aqui das coisas, como a gente vê na quantidade de amostras que os caras têm para falar de isótopo de oxigênio, isótopo de carbono, né? Fica um controle bem melhor. Direto os caras acham aí um daqueles espeleotemas lá que te dão o clima na Terra de 100 mil anos para o recente, né? E aí você consegue construir isso bem melhor. Gelo antártico, né? Você pode ir lá e ver e fazer os cores de gelo antártico, fazer direto esses isótopos. Você consegue construir isso muito melhor, tá bom? E aí umas coisas interessantes que se encontram nessas coisas, né? Que no Eoceno a gente tem no Paleoceno e Eoceno, né? 65 milhões de anos, comecinho aqui do Cenozoico, a gente tem um máximo termal, né? Eles chamam de PETM, ou Paleoceno e Eoceno termo máxima. Então, a temperatura da Terra foi mais quente nessa época aí. Uma das ideias para isso era a do gás de metano, porque, por algum motivo, clatratos de metano aí se desestabilizaram e pegaram fogo lá nos sedimentos e jogaram metano para a atmosfera. Eu não sei se essa teoria está bem aceita agora, ou se já foi desprovada, né? E tem que ver com o pessoal que mexe com o Cenozoico aí. Mas depois a Terra vai diminuindo a temperatura, né? Até a gente chegar, olha como é que diminuiu do começo do Cenozoico para cá, nas temperaturas médias no Plioceno, Pleistoceno, elas são bem mais baixas, né? Isso já para a gente reconstruir já com oxigênio 18. Vocês lembram que eu falei isso em algum momento, né? A gente tem dois isótopos de oxigênio aí, 18 e 16 são mais comuns, o 17 é menos comum. E quando você tem muita evaporação, né? A evaporação consome o oxigênio 16, que é mais leve. Então, em tempos mais quentes, você vai ter menos oxigênio 16, por exemplo, né? Que sobra. Então, você pode usar o delta 18 oxigênio para reconstruir o clima no passado, tá bom? Isso mostra para a gente que no Pleistoceno a gente viveu um período glacial, né? Teve um máximo glacial aí há 20 mil anos atrás, mais ou menos, né? Que veio essa grande capa de gelo que cobriu grande parte da América do Norte e da Europa aí, né? Aí tem todas aquelas imagens que a gente conhece bem dos mamutes lanudos, né? Esses bichos aí que viveram nesse negócio aí, a criação de camada de gelo de 3 a 4 km de espessura, e o nível do mar desceu até cerca de 120 metros, expondo grandes áreas aí, globais, né? Olha que legal, tá a capa de gelo Laurentide aqui, né? Ela ia até o Central Park lá em Nova York, cobria os grandes lagos, cobria o Canadá inteiro, né? Cobria a Groenlândia, cobria a Escandinávia. Eu botei algumas fotos que você vai no Central Park hoje lá em Manhattan, né? O xisto Manhattan, ele tem estrias glaciais aqui, ó, né? Dessas camadas de gelo Laurentide aqui, ó. Ele tem tantas estrias glaciais como blocos exóticos. Aqui está um bloco de um pegmatito que veio de muito longe, veio lá do Canadá, né? Em cima do xisto Manhattan, aqui no Central Park, né? Lá está os arranha-céus lá de Manhattan, etc. Aí eles tentam reconstruir de onde que vem esses blocos, né? Tem umas coisas que dá para saber de onde vem, outras são meio estranhas, tá o esquilinho aqui de escala. E do outro lado, né, lá na Califórnia, você tem também vales em U suspensos, olha só, né? Hoje é quente a Califórnia, mas você tinha glaciação aqui de altitude, né? Então isso era uma geleira aqui que esse vale comeu e deixou ela suspensa. E aí também aqui na Serra Nevada, no Batório de Serra Nevada, né, estrias e blocos erráticos soltos lá por cima, né? Então, tanto na Europa quanto na América do Norte, existem evidências hoje ainda desses
dessas capas de gelo aí de 20 mil anos atrás, tá bom? Esse aqui vai ser o último slide, né? Falando pra caramba já, mas essa é uma figura que eu amo, né? Eu adoro ela, fiz ela para esse livro aí, que a gente publicou lá, né? Mostra os diversos hominídeos aqui, né? No grande vale do Rift africano. E o interessante para a gente aqui de falar de mudança climática, né? Esses hominídeos crescem aqui nesse vale do Rift, que é uma época que ele é mais... sempre do lado dos lagos, né? Lago Vitória, Cubifora aqui. Então, tem datações de tufos vulcânicos, porque você está num rift, né? Isso é ótimo para poder saber da evolução dos hominídeos, porque tem vários tufos vulcânicos. O tufo KBS, por exemplo, 1,8 milhões de anos, você tem hominídeos aqui que são o Homo rudolfensis, Homo habilis, né? Começou a mexer com ferramentas, mas as ferramentas são ainda muito primitivas, né? A ferramenta Odovan, que é praticamente um pedaço de pedra lascada, né? Você pode usar como machadinha, etc. Mas à medida que você vai subindo na estratigrafia dos depósitos da beira do lago Cubifora e do lago Turcana, que Cubifora é o nome do lugar, né? Você vai tendo crânios que vão diferenciando até chegar no Homo erectus, né? Esse que andava em 2 pés e ia longe aqui, e as ferramentas ficam mais bem desenvolvidas, né? Ferramentas que já são talhadas, etc. E esse tufo aí já é datado em 1,5 milhões de anos. Então dá para você saber quanto tempo se passou aí entre um hominídeo e outro. E a partir do momento que você tem o Homo erectus, ele começa a andar para todo lado do mundo, né? Então ele sai da África, ó, né? Espalha por aqui, aí na Europa você vai ter o neandertalenses, né? Ele vem embora, e aí, ó, o que acontece aqui é que você tinha ponte de gelo, né? Isso aqui era ligado ao Estreito de Bering, você tinha Beríndia aqui, então ele consegue atravessar, para a maioria das pessoas, em torno de 15 mil anos, né? Você vai ter as culturas Clovis aqui do norte da América, e vai descendo até a América do Sul, né? Aí tem controvérsias aqui, tem gente que tem algumas interpretações que o ser humano pode ter vindo de barco, né? Dessas ilhazinhas aqui da Indonésia para a América, outros têm outras interpretações, etc. Mas seria a mais aceita, né? Então, se não tivesse essa ponte de gelo, ia ser um pouquinho mais difícil, mas provavelmente ele ia dar um jeito de atravessar por lá de lá. Só para a gente ter uma ideia, né? O Homo sapiens é uma coisa bem mais nova, 286 mil anos, né? O mais antigo foi encontrado no Marrocos aqui, né? Então, estamos falando de coisas que aconteceram há muito tempo atrás, né? E depois eles saíram espalhando aí para tudo que é lado, tá bom? Bom, vou parar aqui, porque a gente realmente passou muito tempo, né? Parar de compartilhar e parar a gravação.